Oi, todo mundo, aqui é a Teacher Ali, coordenadora da Easy Peasy Brasil. E eu tô aqui com as nossas professoras. Eu tô aqui com a maestra Isabela. Dá um oi pra gente, Isa. Oi, pessoal. Tô aqui com a Teacher Micaele. Olá, pessoal, tudo bem? E eu também tô aqui com a maestra, a Teacher Luana. Oi, galera, tudo bem? Prazer. Perfeito. Então, hoje a gente está aqui reunidas, cada uma com um tópico diferente, né, que nós trouxemos para conversar entre nós, trazer algumas questões aqui relevantes para vocês no que diz respeito a idiomas, cultura e informação sobre outras nacionalidades para o nosso projeto de podcast. Então, eu também estou bastante curiosa para saber o que a Micaele trouxe para a gente hoje. Perfeito. Obrigada pela introdução, Ellie. Pessoal, hoje, para começar, eu já vou fazendo uma perguntinha. Assim, fazer a gente introduzir um pouquinho o conteúdo, porque a gente vai estar trabalhando com temas de expressões idiomáticas, expressões voltadas para o trabalho, mas que são, vamos dizer, bem comuns dentro do inglês, dentro de países que essa língua é tida como língua oficial, né? Como é, por exemplo, Inglaterra, enfim. Embora o inglês não seja oficial nos Estados Unidos, né? Porque eles não têm uma língua oficial, porém, é uma língua bastante falada, né? A língua mais falada nos Estados Unidos. Nesse caso, a gente aqui vai estar falando de algumas formas da gente dar feedback, por exemplo, no trabalho, só que de uma forma mais fluente, vamos assim dizer. Não daquela forma tão formal, assim, de um jeito que possa incomodar um pouquinho. Então, eu queria perguntar a vocês se sentem à vontade quando precisam dar feedback, quando alguém pede por uma ajuda, assim, pela sua opinião, como vocês se sentem? Você pode começar, Ellie, por exemplo. Receber e dar feedback é sempre uma questão bastante sensível, né? Eu talvez até tenha chegado a comentar aqui com os professores, eu estava dando aula para um aluno essas semanas atrás, e ele me falou que diariamente eles registram lá na tabela deles o desempenho dos funcionários, e aí, anualmente, no aniversário do funcionário, eles dão um feedback sobre como que foi aquele ano, como que se passou, né, aquele desempenho anual. Então, eu que tenho para mim que feedback é uma coisa difícil de ser passada, difícil de ser recebida também, achei complicado, né? No dia do aniversário você receber um feedback sobre o teu desempenho anual, mas para eles é algo natural, faz parte da cultura da empresa, é algo mais tranquilo, algo mais natural você dar e receber esse feedback para que as engrenagens estejam ali funcionando normalmente, funcionando tudo certinho. Então, realmente, muitas pessoas não têm essa cultura de dar e receber feedback de uma forma mais informal e acaba ficando um clima meio esquisito, né? Às vezes a gente não sabe que palavras usar também, fica buscando palavra, né? Então, acho que é um tema muito relevante para os nossos alunos que estão em multinacionais. E eu quero saber, eu quero ouvir. Eu vou dar a vez para vocês falarem que eu quero saber. Bom, e aí, Luana, para você, é fácil dar feedback, por exemplo? Esse feedback é como melhorar, né? Você acha fácil? Então, Micaele, minha opinião com relação a feedbacks, como ela mesmo disse, é um tema sensível, é algo que envolve muita sensibilidade. Não é fácil. Eu acho que a gente precisa saber dar um feedback e também saber receber um feedback. A gente precisa diferenciar aí coisas construtivas que a gente está recebendo para nos ajudar mesmo, né? Não é um insulto, não é, ai, aquela pessoa não gosta do meu trabalho. Não. Então, eu acho importante, sim, eu acho feedback é essencial para a nossa evolução no âmbito do trabalho. Tanto nós, como professores, que precisamos sempre
dar feedbacks para os nossos alunos, eu acho muito relevante, mas a gente também, né, a gente costuma fazer bastante isso nas nossas reuniões, receber bastante feedback, você mesma já me deu vários feedbacks, né, e é sobre isso, então eu acho que a gente precisa trabalhar com essa cultura do feedback, mas não é fácil. A gente precisa aprender, entender como receber e também como dar um feedback para algum aluno, ou enfim, não é fácil. A gente tem que aprender isso. Inclusive, já quero algumas dicas aí de como dar um feedback de maneira mais descontraída. Vocês têm alguma estratégia? Porque como é algo sensível, é um tópico um pouquinho sensível para quem está dando feedback e para quem está recebendo. Vocês têm estratégias? Eu digo isso, pode ser em qualquer língua, pode ser no espanhol, como no caso da Luana, pode ser no inglês, que é no caso da Ellie, o espanhol também, no caso da Isabela. Então a gente pode aqui. Vocês têm alguma estratégia? Eu vou tentar utilizar algumas palavras que são mais informais para não deixar aquele clima, por exemplo. Existem, eu conheço diversas técnicas, né, que podem ser usadas ali, até inclusive dentro da nossa área, que o feedback ele é passado entre as professoras para os nossos alunos. Então, assim, existe uma série de feedback, de técnicas de feedback, né? Mas não só no que diz respeito a esse assunto, mas de forma geral, eu gosto bastante, sempre levanto a bandeira de espontaneidade, de originalidade, de ser você mesmo, falar o que você pensa, com a linguagem que é sua. Então, eu acho que é legal também, mais uma vez, é super relevante esse tópico, para que os alunos, nós brasileiros, nós temos a característica de sermos mais descontraídos, sermos despojados, né? Sermos pessoas bastante flexíveis. É uma característica do brasileiro de forma geral comparado a outras culturas. Então, às vezes, quando você está estudando inglês, espanhol, você aprende um vocabulário super formal que não tem nada a ver com a tua personalidade, não tem nada a ver com o que você está fazendo diariamente na tua empresa, porque a tua personalidade não é essa. Então, esse tópico é super relevante, super legal. Isso mesmo. Você falou de algo importante, que é a questão da espontaneidade, quando a gente está falando, né? Se for um ambiente mais descontraído, às vezes não é tão interessante você dar um feedback utilizando termos que podem ser até harsh, como a gente fala, né? Em língua inglesa, pode ser que seja um pouquinho duro demais também. Então, é bom a gente utilizar, por exemplo, claro, a depender, é bom a gente deixar bem isso claro, que a depender da cultura da empresa que você está trabalhando, né? A gente vai tratar aqui do inglês, ok. Mas será que eu vou poder utilizar todas essas expressões em qualquer empresa? Vai depender do país, né? Então, ok, eu vou dizer aqui para vocês, vou falar aqui de algumas e super indico vocês pesquisarem, ver se é bastante utilizado, né? Elas são bastante utilizadas, principalmente nos Estados Unidos, né? E na América do Norte. E aí, é claro, vocês podem pesquisar e ver. Uma delas, eu aqui trouxe 4 para a gente falar, que é o Step Up, ou Step It Up, que seria, numa tradução, né, seria aumentar, intensificar, dar início, por exemplo. Step It Up, eu queria saber de vocês. Vocês conhecem essa expressão? Já escutaram? As professoras de língua inglesa? Não sei. Eu já ouvi falar uma vez, né, em uma empresa em que eu trabalhava, que nas reuniões de professoras, durante os feedbacks, como era tudo em inglês, a gente ouvia as expressões como essas e eu já tinha escutado, já conhecia assim. Ela é bem legal, interessante. Uhum. So, Step Up ou Step It Up é basicamente falando para você melhorar algo, né? E é até interessante, porque você deixa o ambiente mais descontraído. Por exemplo, um exemplo de que a gente pode. Vamos dizer que você chegou atrasado no trabalho, né? E aí, para dar aquele feedback, o seu patrão ou patroa pode dizer assim: You're late again today. You need to step it up. Step it up. Melhorar o seu, no caso, o seu comportamento na empresa.
ali não vai soar tão chato, né, como a pessoa utilizar um termo que seja bem mais formal. É mais assim, deixar o ambiente mais descontraído mesmo, tá? Sei que você chegou atrasado, mas vamos tentar melhorar, né? Então, esse é uma das possibilidades que a gente pode utilizar. Uma outra, que aí eu vou dizer que é melhor a gente não utilizar tanto vamos dizer, na segunda pessoa, é melhor a gente utilizar mais na primeira pessoa, como eu mesmo. No caso do inglês, I, que é o get, act together. Get, act together. O que é que isso significa? Significa mesmo ali organizar-se. Por exemplo, aquela mesma ideia de você se atrasar. Tá, só que aqui você já se atrasou por muito tempo. Então, em vez de você estar falando para alguém, ou você pode utilizar um exemplo seu para as pessoas, né? No caso, I have been late several times this week. Então, eu já estive aqui, né, atrasando bastante. I need my act together. Significa eu preciso me organizar melhor, né? Você pode, ao dar um feedback, utilizar o seu próprio exemplo, colocando isso, entendeu? No caso, na primeira pessoa, para que não soe tão... Porque se você utilizar, por exemplo, you need to get your act together, pode soar um pouquinho, vamos dizer assim, sarcástico, ou até mesmo rude, sabe? Pode soar um pouquinho rude e aí não é tão legal. Mas é super de boa você utilizar na primeira pessoa. Vocês já conheciam essa expressão, pessoal? Sim, Ellie? Sim, desculpa, eu estava até pensando aqui, refletindo, né, sobre as expressões que você está trazendo. Super interessantes, excelente. Gostei também dos exemplos, né? Então, excelente exemplo. O teu feedback, tanto na hora de você dar o teu feedback, no nosso contexto aqui, entre professoras, com um aluno, né? Ou um patrão com um empregado, ou então com o chefe, o supervisor, o líder, com um funcionário que esteja abaixo ali no nível hierárquico, às vezes é preciso que você chame a atenção para um ponto que não está sendo entregue, ou para algo que foi combinado, mas não está sendo cumprido. Então, essas questões acontecem, é necessário que seja apontado, né, que seja trazido, mas também é legal que isso seja feito da forma correta. Não é tão fácil fazer ponto falar, mas que seja feito de uma forma positiva. Então, gostei bastante tanto do Step It Up quanto do Get Your Act Together. É bastante informal. Bastante informal, muito usado. Provavelmente vai ouvir o teu chefe isso aí. Sim. Se o teu chefe estiver brabo, se estiver acontecendo algo repetidamente, né? Se você estiver passando de todos os limites, ou se você estiver tentando ser demitido, você vai ouvir Get Your Act Together. Mas é questão de não levar para o coração, tá? Tem isso também, trazer mais uma vez a questão da cultura, em como as pessoas falam, dependendo da cultura delas. Então, assim, no Brasil, nós somos muito descontraídos, nós somos muito casuais, nós somos muito flexíveis, muito amigáveis e tudo mais. Nem sempre as relações de trabalho dão certo por conta disso. Mas, quando a gente está no inglês, né, que a cultura é diferente, às vezes o feedback pode parecer muito seco, pode parecer ríspido, pode parecer rude, mas não, é aquela pessoa comunicando. E não só o inglês norte-americano, tá? Mas também é o jeito... desculpa, eu tenho que explicar que o inglês veio das línguas germânicas, né? O alemão, as línguas ali na Europa deram origem ao que é o inglês. Então, culturalmente, eles estão muito unidos. E é algo habitual na Europa que os feedbacks sejam bastante diretos, tá? Sim.
os feedbacks e as interações sociais sejam muito diretas. Então, se você faz uma pergunta, você pode esperar honestidade e algo muito direto. Se você não está rendendo tanto quanto você deveria ou quanto você se comprometeu a render, você vai ouvir um feedback bastante direto. Então, eu acho que é legal trazer essa questão também para o brasileiro. A gente saber que não é só aprender inglês, é lidar com a cultura dos outros países, entender que é diferente, os costumes são diferentes, a mente é diferente, os sentimentos também, eles lidam com sentimentos no local de trabalho de uma forma diferente, né? Então, às vezes a gente vai ouvir coisas assim que Magoa. de repente o brasileiro vai ficar magoado, o brasileiro vai ficar triste. Porque é uma Mas cultura diferente. Mas aí, é como eu falei, essas expressões são bastante utilizadas nos Estados Unidos, né? Porque na Europa, realmente eles têm uma cultura bem mais direta. Eles não vão, assim, às vezes, ser tão, né, vamos dizer, flexíveis, ou então utilizar aquele linguajar um pouco informal. Beleza. Outro que é bem comum em vários momentos diferentes, em várias ocasiões, mas também no trabalho, que é o get cracking, que é basicamente usamos para começar alguma coisa. Sabe quando você está um pouquinho atrasado? Por exemplo, a gente está numa reunião ou alguma coisa. E aí tá todo mundo conversando, trazendo aquela fofoquinha. Então você vai dizer, we have to get cracking or this meeting is gonna last forever. Por exemplo, a gente tem que começar agora ou então esse daqui, ó, vai demorar muito. Então, é uma expressão muito comum. Outra expressão que é stay ahead of the game ou get ahead of the game. Essa expressão, ela é mais utilizada vamos dizer que em um ambiente de competição. Sabe, quando o seu boss, no caso o seu patrão, te chama e diz, olha, a gente tem uma outra empresa que está competindo com a gente, eles estão passando na frente, a gente precisa stay ahead of the game. Então, a gente precisa realmente recuperar algo, né? Voltar para frente do jogo, vamos dizer assim. Então, essas expressões são bem comuns, que, assim, claro, no contexto norte-americano, que também pode ser escutado, não quer dizer que é especificamente somente lá, mas em outro contexto também, né? Pode ser um filme que você assista, pode ser também no trabalho em outro país, né? Porque, enfim, expressões, globalização, como a gente já falou, a gente escuta em vários locais, o que é muito interessante também. Por isso que favorece muito a gente aprender o inglês, que é uma língua global, em que é necessário para você trabalhar hoje em dia, para você se comunicar com outras culturas, enfim, além do espanhol também. Não, então, essas duas línguas são bem importantes para a gente, principalmente brasileiros que moram na América Latina, que pretendem, né, expandir o seu comércio, o seu trabalho. Então é isso, pessoal. O que é que vocês, não sei se vocês têm alguma expressão que vocês gostam bastante, ou, não sei, em espanhol, algum equivalente que vocês queiram trazer. Se quiserem, está aqui aberto o espaço. Olha, um comentário. Eu acho muito interessante, adorei todas as expressões, eu acho que é necessário, principalmente trazer essas expressões que mais, assim, sabe, tranquilas, não tão formais, porque quebra um pouco o gelo na hora de dar o feedback. E para mim, a Get Ahead of the Game foi a que eu mais gostei. Eu já tinha escutado falar uma vez em um filme, não me lembro agora o nome, mas eu gosto muito dela, porque ela traz esse sentido mesmo de vamos, sabe, dar um impulso, além de, claro, você está num cenário de competitividade, tem toda uma tensão, mas sei lá, ela tem no fundo um ar de colocar você para cima, bora, vamos para jogo, bora. Então é uma que eu gosto muito e que me chama muita atenção. Saber dessas expressões e de equivalentes a elas em língua inglesa é muito bom também, porque em um momento que você escutar com uma reunião com alguma outra, eu não sei, com alguma equipe, algum grupo em um outro país, vai ajudar bastante. Então é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar trazendo um tópico que é essencial para quem está aprendendo, para quem já sabe, né?
E também lembrar vocês de que esse conteúdo logo em breve vai estar lá no nosso blog para vocês procurarem, que é www.easypeasybrasil.com. Então, vocês acessem, procurem, tem vários conteúdos que a gente está abordando, está trazendo agora para o podcast, mas que já estão lá também, né? 1, 2